Vamos fazer a leitura, irmãos, do verso 1 ao 4, mas a meditação será apenas no verso número 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém, irmãos. Vamos orar e pedir para que o Senhor, Ele nos abençoe e a gente possa entender a sua palavra. Deus, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, porque Tua palavra diz algo completamente contrário, Pai, e nos conduz a uma direção completamente contrária, meu Deus, daquilo que nós aprendemos em qualquer outro lugar, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai, para que a influência, meu Deus, do nosso coração, meu Pai, seja única e exclusivamente a Tua palavra, Senhor. E sempre, meu Pai, quando tudo, Pai, se colocar de modo contrário à Tua palavra, Senhor, ainda assim, Deus, a Tua palavra, Pai, ela prevalece em nossos corações, Senhor, por amor a Ti, Deus. Que o Senhor nos ajude, Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós, meu Deus, porque é tão difícil, Senhor. Nós somos tão facilmente levados, Pai, pela correnteza, por aquilo que está à nossa volta, Deus. Mas, Senhor, sabemos que o Senhor é muito mais poderoso, Pai, do que tudo. O Senhor é o Criador do universo, Pai, é o Deus maravilhoso, Pai. Não apenas o Criador, Pai, mas aquele Deus que se relaciona conosco. Então, que o Senhor, através da Tua palavra, Senhor, possa nos ensinar e a gente possa ser guiado por ela, meu Pai. No nome do Teu Filho, amado Jesus, que nós oramos. Amém. Irmão, vocês sabem qual é a origem do Dia dos Pais? O Dia dos Pais ele começou nos Estados Unidos e começou porque já existia a comemoração da data do Dia das Mães. E uma moça, então, ela era filha de um pai que criou ela e os seus 5 irmãos depois que a sua mãe faleceu. Então ele, como viúvo, ele criou 6 filhos, ele era do exército, e ele teve que criar sozinho os seus filhos. E então, depois que ele morreu, um ano depois da sua morte, né, ela, conversando com pessoas, ela estava ouvindo um sermão sobre o Dia das Mães, e ela se perguntou por que é que não existe Dia dos Pais, por que é que não é comemorado o Dia dos Pais. E então ela, né, procurou algumas pessoas, e isso aí criou um movimento que acabou por se comemorar, por se criar o Dia dos Pais lá nos Estados Unidos, e depois isso foi sendo espalhado, né, para outros países, e chegou aqui em nosso país também. Irmãos, a gente tem meditado aqui na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, e vários ensinamentos, é tão profundo, é tão rico, que a gente poderia passar, né, sempre que fosse fazer a introdução, já pregar vários sermões, né, mas só para trazer uma breve recapitulação dos irmãos do que a gente já viu. A gente está vendo que tudo que a gente sabe a respeito de Deus, irmãos, tem uma consequência prática na nossa vida. Esse talvez seja um dos maiores ensinamentos que o apóstolo Paulo possa nos dar aqui em Efésios, porque ele fala quem Deus é e o que Deus fez por nós e como que isso deve transformar a nossa vida. É basicamente isso que é a carta aos Efésios. Irmãos, ele fala do Evangelho, ele fala quando o Evangelho se originou, e o Evangelho se originou na eternidade, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles decidiram nos amar, eles decidiram nos salvar. E então o Pai, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. É isso que nós lemos no versículo de número 3. E então o Filho, ele veio até o mundo e ele pagou o preço necessário para que nós pudéssemos ser salvos pelos nossos pecados. E a Bíblia fala que foi a vontade de Deus, irmãos, que a gente pudesse olhar para Jesus Cristo e a gente pudesse entender o universo, porque nele todas as coisas fazem sentido. Mas eu e você, nós não temos essa capacidade de conseguir olhar para Cristo e ver como tudo isso faz sentido. Então o Espírito Santo foi enviado em nossos corações para transformá-los e para que a gente possa então olhar e enxergar Cristo e isso possa mudar completamente a nossa vida. E é tão poderosa essa obra de Deus que é aplicada a nós através do Espírito Santo, que é o mesmo poder que Deus ele usou para ressuscitar o próprio Jesus
de entre os mortos. E então, a gente vê que esse é o evangelho, mas isso é tão profundo, irmãos, isso é tão glorioso, que as palavras que o apóstolo Paulo usa, se nós pudéssemos voltar a elas, são palavras que sempre vai ter um adjetivo para ampliar, para qualificar, para fazer com que a gente entenda do modo mais profundo do que a gente poderia entender o que é o evangelho. E então ele não se dá por satisfeito, embora tenha dado uma revelação tão gloriosa do evangelho, que talvez em nenhum outro lugar da Bíblia a gente possa encontrar uma revelação tão profunda do evangelho, tão gloriosa, da forma que ele coloca lá em Efésios capítulo 1, que aí ele não se dá por satisfeito nisso. E ele então vem falar de novo do evangelho no capítulo 2. Ele vem dizer que quando Deus nos encontrou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça nós somos salvos. E ele fala desde lá, desde o capítulo 2, ele já coloca a semente de tudo aquilo que a gente vai estudar depois, porque ele diz que Deus ele nos salvou para que nós andássemos nas boas obras que ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então Deus ele quer que nós pratiquemos as boas obras, que Deus ele nos preparou de antemão para isso, ou seja, quando ele nos elegeu, quando ele nos escolheu não apenas para nós sermos salvos e habitar com ele eternamente, mas para que a gente pudesse viver aqui de um modo justo, piedoso, santo, praticando boas obras que glorificam a Deus. E boas obras, irmãos, não é a gente fazer aquilo que é bonito diante dos olhos humanos. Boa obra é a gente fazer aquilo que revela a glória do evangelho que Deus derramou sobre as nossas vidas. Então, ele vai falar que ele mesmo, irmãos, ele mesmo, a vida dele é uma demonstração disso. Veja, o apóstolo Paulo ele diz, o evangelho ele serve para unir pessoas diferentes. Pessoas que podiam se odiar antes, que não teriam nada em comum, mas agora podem estar juntas na igreja de Cristo. E ele dizia, eu estou preso aqui enquanto eu escrevo essa carta para vocês, justamente por conta disso. Eu estou preso, não é porque eu digo que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar. É porque eu digo que Jesus Cristo morreu na cruz para que judeus e gentios, ou seja, pessoas opostas, pessoas completamente diferentes, elas podem caminhar juntas agora. Ou seja, a consequência do evangelho, a salvação que Deus traz não apenas individualmente para nós, mas coletivamente, foi o que fez com que o apóstolo Paulo tivesse preso, porque as pessoas não queriam aceitar, não queriam entender o quão profundo é o evangelho, o quão poderoso ele é para salvar, unir até mesmo pessoas completamente opostas. Então o apóstolo Paulo ele já tinha orado no capítulo 1 para a gente poder entender esse evangelho. Então no capítulo 3 ele ora de novo para que a gente possa entender a profundidade, porque isso é tão profundo, irmãos, que não é na força, na capacidade humana. Vocês se lembram quando o apóstolo Pedro ele conseguiu reconhecer, né, ele disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus bendito. E aí Jesus ele falou para Pedro, ele disse, não foi carne nem sangue que o revelou. É por isso que o apóstolo Paulo ele ora, irmãos, para que nós possamos entender a profundidade do amor de Cristo. Ele diz a altura, a largura, a profundidade e o comprimento do amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então, ele vai começar a pôr em prática isso, esse amor de Cristo, essa gloriosa salvação que Deus nos deu. Ele começa o capítulo 4 dizendo, portanto, ou seja, diante de tudo isso que a gente ouviu, ele diz, nós devemos viver de um modo digno do evangelho. Nós devemos ter a vida transformada por isso, irmãos. Por isso que o evangelho, ou você abraça-o e isso vai mudar toda a sua vida, ou você vai rejeitá-lo completamente, porque você abraçar ele pela metade é uma demonstração de que você o rejeita. Porque é grande demais, irmãos, para que a gente possa dar uns espaçozinhos para Cristo no nosso coraçãozinho. Pelo contrário, ele vai transformar a nossa vida completamente, o evangelho do Senhor Jesus. E aí então ele vai dizer, irmãos, que nós não vamos mais viver como nós vivíamos antes. A gente agora vai viver como uma unidade. A gente agora vai viver como uma unidade que é baseada na palavra de Deus. E Deus nos deu a sua palavra e pastores mestres para pregar a sua palavra, para que a gente possa entender e a gente possa caminhar juntos para a glória de Deus. E ele diz então que a gente vai abandonar a nossa forma de pensar antiga. Veja que isso é uma exigência do evangelho, irmão. Sem isso a gente não vai conseguir. Irmão, nós não seremos transformados pelo evangelho se a gente não abandonar a nossa forma antiga de pensar, segundo a vaidade do nosso próprio pensamento, segundo as coisas desse mundo. Ele diz, a gente vai ser transformado porque Jesus Cristo ele morreu para mostrar exatamente que a forma de viver e de pensar que nós tínhamos anteriormente, que o mundo tinha, é uma forma que só vai trazer morte e destruição. E Jesus morreu a nossa morte para que a gente possa agora viver a sua vida. Então, ele diz que a nossa vida vai mudar completamente, a nossa forma de pensar vai mudar, nós vamos nos despir do velho homem, nós vamos ser renovados pelo Espírito Santo no nosso entendimento e nós vamos nos revestir do novo homem
feito segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então ele vai começar a falar isso de modo mais prático. Como é que a gente vai viver? A gente vai abandonar a mentira e vamos dizer a verdade uns aos outros. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para que tenha com a sua própria mão tenha com que acudir ao necessitado. Então ele vai dizer, longe de vós toda a ira, toda a amargura. A gente vai nos despir, irmãos, de tudo isso que nos impede de termos relacionamentos verdadeiros e santos com as pessoas. E ele diz então que a gente vai ser cheio com o Espírito Santo. Ele diz, a gente vai abandonar a imoralidade sexual, a gente vai abandonar os pensamentos, a forma de pensar, nós seremos luz nesse mundo, a gente não vai andar mais de modo nécio, nós vamos andar como sábios nesse mundo, a gente não vai viver como insensatos, mas a gente vai buscar aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de glorificar a Ele. E a gente vai glorificar a Deus, irmãos, desde as coisas mais simples da vida até as mais profundas. Geralmente as coisas mais simples da vida, elas são também as mais profundas. E é por isso que ele fala que a gente deve caminhar então cheios com o Espírito Santo. Como é que é isso? Ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus a palavra do Senhor. E a gente então vai ter ações de graça no nosso coração, ou seja, gratidão a Deus por tudo o que Ele fez. E por último, em quarto lugar, ele diz para a gente ser cheio com o Espírito Santo, a gente vai se sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. E aí, então ele vai explicar na prática como é que faz isso. Ele diz, nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Ele fala como é que a esposa deve fazer isso. Ele fala como é que o marido deve fazer isso. Ele fala como os filhos devem fazer isso. E nós vamos ver hoje como é que os pais devem fazer isso. Como é que os pais eles vão se sujeitar aos seus filhos. Veja, ele diz no versículo número 4, irmãos, e vós, pais. E eu queria pregar só até aqui, irmãos. E vós, pais. Porque há tanta coisa a ser falada a respeito disso. Porque essa palavra pais, irmãos, que é usada aqui no versículo número 4, é uma palavra que se refere apenas a homens. Veja que acima, um pouco antes, ele falou que nós devemos, filhos, vocês devem obedecer a vossos pais. E aqui a palavra que ele usa é a palavra genitores. Vocês devem obedecer aos vossos genitores, ou seja, ao seu pai e à sua mãe. Vocês devem obedecer a eles no Senhor, pois isso é justo. No versículo 2, honra teu pai e a tua mãe. Mas quando chega aqui no versículo 4, irmãos, falando dos pais, a responsabilidade dos pais para com os filhos, ele fala, e vós, pais, e aí a palavra que ele usa aqui é uma palavra de onde vem a palavra paterno, ou seja, é só falando em relação aos homens. Ele está falando aqui a respeito dos homens especificamente. E por que o apóstolo Paulo faz isso? Porque se ele está falando aqui da estrutura familiar, ele falou dos filhos, então o que se espera é que agora ele falasse a respeito do pai e da mãe também. Mas ele fala apenas do pai, ele se dirige apenas aos homens. Ou seja, antes de tudo, irmãos, ele está falando aqui que os homens, eles são os principais responsáveis pela educação dos filhos. Veja se isso não é exatamente o contrário do que a gente aprende, do que a gente é ensinado na cultura ao nosso redor. Até mesmo aqueles que se dizem cristãos, eles vão dizer que o papel do homem é prover, ele vai lá e vai trabalhar para a sua família, e o papel da mulher é cuidar da família. Ou seja, quem vai cuidar dos filhos são as mulheres. Mas não é isso que o apóstolo Paulo fala. Ele diz que os pais é que são os principais responsáveis pela educação dos filhos. E por que ele diz isso, irmãos? E é interessante a gente refletir sobre isso. Por que ele diz isso? Porque vão ter alguns intérpretes da Bíblia que vai dizer, não, ele falou pais aqui, mas ele obviamente está se referindo ao pai e à mãe. E vão ter outros intérpretes aqui que vão para um outro extremo também, que não faz sentido, é dizer que, não, olha, está vendo, então só os pais é que têm, os pais homens é que têm a responsabilidade de criar os seus filhos. A gente tem que entender por que foi que o apóstolo Paulo fez questão de se referir apenas aos pais. E a gente pode pensar alguns motivos para isso. E o primeiro motivo, com certeza, é porque o pai, o homem, ele é o chefe da família, ele é o responsável pela sua família. Ele é responsável por tudo o que acontece, tanto com sua esposa, quanto com seus filhos e todos aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Então, certamente, ele está se dirigindo ao chefe da família. Olha, você tem que se preocupar com a educação dos seus filhos. Mas também, irmãos, ele se dirige aos pais aqui, aos homens especificamente, porque a mulher é mais natural que ela já queira fazer isso. Se a gente parar para pensar, o apóstolo Paulo ele disse que as mulheres elas devem ser submissas ao seu marido. E fala que os homens eles devem amar
as suas mulheres. Isso não significa que o homem ele não vai se submeter à sua esposa. Isso não significa que a mulher ela não vai amar o seu marido. Pelo contrário, é claro que a mulher ela vai amar o marido, porque a Bíblia fala que nós devemos amar uns aos outros, até os nossos inimigos, quanto mais o marido. E é claro que o marido ele deve se submeter à esposa, porque na verdade a forma dele amar a esposa é um cumprimento do mandamento que está lá no versículo 21 do capítulo 5, dizendo sujeitai-vos uns aos outros. Então, o amor dele por sua esposa já é uma forma dele estar se sujeitando a ela. Então, quando ele fala aqui, e vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos, ele está falando, irmãos, daquilo que é a maior necessidade de cada um. Do marido é ele aprender a amar sua esposa, da esposa é ela aprender a se submeter ao seu marido, dos filhos é aprenderem a obedecer aos seus pais, e os homens, eles têm algo que na mulher já é natural, por questão até da própria, como o nome diz, da natureza. Porque Deus ele criou a mulher, irmãos, e a criação dos filhos de um modo que a mulher, ela necessariamente, ela vai ter que passar os primeiros 9 meses da vida de uma criança colado. Literalmente a criança está dentro dela. Então, a mulher ela já vai ser preparada para amar e para cuidar dos seus filhos de um modo muito mais profundo do que o homem. A mulher ela já vai ter isso naturalmente. O filho vai ser formado dentro dela. Mesmo depois que o filho nasce, a mãe tem que estar perto ali dele, muito perto, não pode passar muito tempo distante do filho recém-nascido, porque ela vai ter que amamentar, vai ter que cuidar dele, via de regra. Então, os pais eles não têm essa tendência natural tão profunda de amar os filhos e de cuidar deles como a mulher tem. Se a gente parar para pensar, a Bíblia ela não fala que o maior amor é o amor de uma mãe por um filho. Na verdade, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que o maior amor é de um pai para com seus filhos. Porque, veja, Deus ele não se revelou como uma mãe que ama os seus filhos. Ele se revelou como um pai que ama os seus filhos. O maior amor, irmãos, que a Bíblia revela é de um marido por sua esposa e de um pai por seus filhos. Quando, então, a Bíblia revela o amor do pai, e que não parece ser tão natural assim como o amor da mãe, não quer dizer que o pai então deve se contentar com essa condição de não ter tanta proximidade assim com o filho, então eu não preciso me dedicar tanto a ele como a mulher, tá vendo? Olha, faz parte da natureza que a mulher ela ama e cuide dos filhos, não faz parte da natureza que o pai, o homem, ele cuide dos filhos. Pelo contrário, irmãos, é um privilégio que a mulher tem de ter esse amor criado naturalmente pelos seus filhos. Mas o privilégio que o homem tem, ele também tem um privilégio, o privilégio dele talvez seja maior do que os da mãe, de ter o amor naturalmente construído. É porque o amor do pai nisso aqui, ele vai se parecer mais com o amor de Deus do que com o amor da mãe. Por quê? Porque Deus, ele escolheu nos amar. Deus, ele olhou para nós, irmãos, e ele escolheu nos amar, ele nos adotou, ele nos colocou na sua família. E num certo sentido, devido às proporções sendo guardadas aqui, sempre que um pai ele cria um filho, ele está adotando nesse sentido. O que é que eu quero dizer com isso? Irmãos, isso podia ser visto na cultura grega aqui, que o apóstolo Paulo escreveu aqui essa carta. Quando uma criança nascia, ela era colocada aos pés do pai. E o pai, ele tinha que aceitar aquela criança, e ela então ia fazer parte da família. Se ele rejeitasse, aquela criança podia ser vendida como escrava, ou até mesmo morta. E obviamente o que a Bíblia está dizendo aqui é que os pais eles devem escolher se eles querem aceitar os seus filhos ou não. Não é isso, porque isso não é bíblico, isso era um costume da época. Na verdade o que a Bíblia fala é o contrário, é que todo pai, ele deve assim como Deus, mesmo sem ter motivos naturais tão fortes assim como a mulher para amar o seu filho, os pais eles devem dedicar suas vidas para amar os seus filhos. Mas sabe o que é triste, irmãos? É porque na sociedade que a gente vive hoje, minha primeira tentação é pensar que se o apóstolo Paulo fosse escrever hoje, ele ia ter que falar às mães também. Porque sempre foi comum que homens, eles abandonassem filhos, que eles tivessem filhos fora do casamento. Infelizmente, sempre foi comum na cultura humana, depravada e de pecado. Mas hoje se torna cada vez mais comum também que as mulheres, elas abandonem os seus filhos. A gente para pensar, a gente falou um pouco sobre isso quando a gente estava tratando sobre a imoralidade sexual, mas 50% dos filhos no Brasil hoje, eles são gerados fora de um casamento. E se você for parar para pensar,
Esses dados, eles são impressionantes, irmãos, porque 50% das crianças que estão nascendo hoje no nosso país, elas não vão ter a presença do seu pai e da sua mãe na sua vida. Via de regra, o pai vai ficar ausente. Antigamente a gente poderia dizer isso, mas hoje é tão normal que o pai e a mãe, eles deem o filho para que um avô possa criar. E os avós, de modo irresponsável, têm aceitado essa responsabilidade que não é deles, que vai prejudicar isso completamente a vida daquela criança. E mesmo os pais que não pegam os seus filhos e colocam e dizem, olha, toma aí, pega a guarda. Hoje em dia é muito comum que os filhos, eles passem quase que o dia todo na casa dos avós, em vez de passar com os pais. Então, na prática, termina que quem cria são os avós, não são os pais. Mas veja, 50% dos filhos nascem fora do casamento. Se a gente parar para pensar, eu pesquisei, essa taxa nunca foi tão alta assim na história da humanidade. Nem na época da Grécia, aqui antiga, nem em nenhuma outra época da humanidade, tantos filhos nasciam fora do casamento. E sabe por que isso é impressionante? Porque em nenhuma outra época da humanidade, as pessoas tiveram tantas formas, métodos que eles chamam de contraceptivos, para impedir a gravidez. E veja, então, que ironia do destino, irmãos, que juízo de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa sociedade. As pessoas, elas praticam a imoralidade sexual porque elas se sentem seguras de, olha, eu vou praticar a imoralidade sexual aqui e não vai ter filho, eu vou continuar com a minha vida, com a minha liberdade, mas o que acontece é exatamente o contrário. A gente está vivendo a época na sociedade onde mais filhos nascem fora do casamento, ou seja, filhos que não eram planejados. E pior ainda, a gente vive na época também em que mais pessoas são inférteis. Veja, hoje em dia o nível de infertilidade é muito alto, o nível de imoralidade sexual, de modo de você prevenir a imoralidade sexual, praticamente a pessoa só engravida hoje, se quiser, porque tem tantas coisas que a mulher pode fazer. Mas ainda assim, irmãos, é o nível mais alto, de filhos que nascem fora do casamento. Ou seja, filhos que vão ser criados sem os seus pais. Como eu disse, aqui ele fala para o pai, porque ele não tem essa questão natural de amar os seus filhos tão forte quanto a mulher, mas as mulheres hoje, elas têm se revoltado tanto contra a própria natureza delas, que até mesmo elas têm abandonado os seus filhos. Isso que a gente nem está falando aqui a respeito de aborto, irmãos. A gente nem está falando ainda a respeito de aborto. Veja como a nossa sociedade está completamente corrompida, que aquilo que os homens faziam de modo perverso e errado é invejado pelas mulheres, e agora as mulheres também praticam aquilo que os homens praticam. As mulheres antes, elas olhavam quando um homem abandonava sua família, ela dizia, eu vou me dedicar e vou criar meus filhos sem homem nenhum. Ela poderia falar isso. Hoje em dia ela diz, se o pai não quis criar, eu também não vou querer criar. E ela vai passar para terceiro, vai colocar o filho para adoção, vai entregar o filho aos avós, vai fazer com que outra pessoa tenha responsabilidade, já que o homem não quis assumir. Ela não é uma mulher besta, Ela não é uma mulher que vai ficar presa aos princípios e à cultura patriarcal que nós vivemos. E aí então, cada vez mais crianças estão fora de um contexto no qual elas deveriam estar sendo criadas, que é com o seu pai e com a sua mãe. Ele também dirige aqui especificamente aos pais, irmãos, porque a mulher, ela é auxiliadora do marido em todas as coisas. Então, quando ele fala que o homem deve se preocupar com isso, é claro que a mulher, ela também vai ajudar. Mas ele poderia ter usado o mesmo termo que ele usou anteriormente para falar a respeito dos dois. Mas quando ele fala aqui pai especificamente, ele quer que os homens, irmãos, tenham uma atenção maior e reconheçam a sua responsabilidade em criar os seus filhos. É claro que naturalmente, por questões que nós já tratamos aqui, o pai, ele, na maioria dos casos, não vai conseguir passar tanto tempo com os seus filhos como a mãe, ela consegue passar. Mas isso não significa, então, que ele vai dizer, então, já que eu não consigo passar tanto tempo quanto a minha esposa com os meus filhos, então é ela a responsável principal. Pelo contrário, irmãos, se um homem ele não consegue passar tanto tempo com os seus filhos quanto a mãe, naturalmente, ela consegue passar, então ele deveria querer compensar isso mais ainda. O tempo que ele tivesse livre, ele deveria querer dizer, então eu vou passar todo o tempo com eles, eu vou dar descanso agora à minha esposa e eu vou assumir a responsabilidade pelos meus filhos. Mas infelizmente não é isso que nós fazemos. Nós estamos provocando a ira dos nossos filhos,
É isso que o versículo 4 ordena que nós não façamos. Ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E o que é que significa provocar o filho a ira? Às vezes a gente corre muito rápido para tirar aplicações aqui. Olha, a gente não deve fazer isso para não provocar a ira dos filhos. Mas o que é em si? O que é? O que é que significa provocar os filhos a ira? Esse termo ele só vai aparecer mais uma vez, irmãos, no Novo Testamento, lá em Romanos, falando a respeito de Deus provocar a ira no seu povo. Que é um texto que, na verdade, se a gente for voltar para entender o que significa esse termo, a gente tem que voltar lá para Deuteronômio, capítulo 32, que é justamente o texto que está sendo citado lá em Romanos, que vai falar sobre provocar a ira aos filhos. Deuteronômio capítulo 32. No versículo 21. A Bíblia fala: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação o despertarei a ira. Veja o que é que significa provocar a ira. Geralmente essa palavra é citada nesse contexto aqui em todo o Antigo Testamento. Significa que o povo de Deus, quando eles não adoram a Deus, quando eles não dão o devido lugar que Deus merece ter em suas vidas, eles estão provocando Deus a ira. É assim que esse termo é usado. Então o que é que significa provocar os filhos a ira? Significa a gente não colocar os filhos no devido lugar que eles deveriam ter em nossas vidas. Basicamente significa isso, irmãos. Provocar o filho a ira é a gente não dar o devido lugar que os filhos deveriam ter em nossas vidas. E isso poderia ser para mais, né? Quando a gente coloca os filhos no lugar de Deus, a gente não está colocando eles no devido lugar. Mas isso também acontece muito quando a gente coloca os filhos para menos. A gente não dá o devido lugar que eles deveriam ter em nossa vida, a gente coloca eles em um lugar muito menor. Isso começa muito antes da gente ter filho. Irmãos, quando a gente não se prepara para ter filhos, ou quando a gente não deseja ter filhos, quando a gente não entende a beleza e a importância de termos filhos. Por que isso começa aí? Porque qual o motivo pelo qual as pessoas não querem ter filhos hoje? Que era uma coisa que antigamente era desejada em todas as culturas. Era a coisa mais importante para uma mulher ter filhos. Porque que hoje as pessoas não querem ter filhos, nem mulheres, nem homens, as pessoas simplesmente não querem ter filhos. E os motivos são completamente egoístas em 99,9% dos casos. As pessoas elas querem ter mais tempo para si mesmas. As pessoas querem ter mais liberdade. As pessoas querem poder gastar o seu dinheiro único e exclusivamente com seus prazeres. As pessoas querem poder fazer viagens sempre que desejarem. As pessoas querem ter uma vida onde elas não estão presas a algo ou a alguém. E os filhos representam para esse mundo a maior escravidão de todas. Porque do marido e da esposa, esse mundo simplesmente eles divorciam por qualquer motivo. Mas dos filhos eles não conseguem se libertar com tanta facilidade assim, quanto eles conseguem se libertar de qualquer outra pessoa nesse mundo. Então, a forma que a gente encara, irmãos, a paternidade, a maternidade, isso já é um pecado, porque a gente não olha para as coisas como Deus quer que nós olhemos. As pessoas olham para filho como um peso, como uma desgraça, como um prejuízo. As pessoas falam de filhos como se fosse alguma doença, né? Porque elas falam, você está se prevenindo para não ter filhos, você está tomando todos os cuidados que você pode cuidar para não ter filhos. É como se fosse a pior coisa do mundo. E a gente já começa com esse sentimento. Mas o que acontece? Na maioria dos casos, como eu disse, 50% dos filhos nascem fora do casamento. Essas pessoas que pensam dessa forma, a maioria delas não conseguem não ter filhos e acabam tendo filhos do mesmo jeito, sendo que com o coração completamente distante do propósito, do desejo e dos sentimentos que eles deveriam ter. E não vão colocar os filhos no lugar em que eles deveriam ter em suas vidas. Veja, a Bíblia fala que nós não devemos provocar os filhos a ira, e a gente faz isso quando a gente não dá a eles o que é devido, quando a gente não coloca eles no lugar que eles deveriam ter em nossas vidas. Veja, o que é que significa então, de que formas que a gente pode provocar o nosso filho a ira? Eu falei antes de nascerem, mas depois que nascem, qual é a primeira coisa que a gente pode fazer que provoca o filho a ira? A gente não permite que eles adorem a Deus. Essa é a primeira coisa, irmãos, e mais triste que acontece
Na maioria das igrejas hoje, você não quer que o seu filho adore a Deus, você não permite que ele adore a Deus. Veja o que é que as pessoas fazem nas igrejas por aí, irmãos. Elas pegam as crianças quando elas nascem e elas deixam elas distante do culto, elas deixam fora do lugar onde Deus está sendo adorado. E aí eles dizem que é para que a criança ela possa adorar a Deus do seu jeito. E se fosse assim, irmão, se esse fosse o motivo real, que estaria errado também, mas se esse fosse o motivo real, eles não tirariam os bebês, porque os bebês eles vão deixar no berçário e vão ficar simplesmente ali, não vão estar adorando a Deus. Mas eles tiram todas as crianças do culto, não permitem que as crianças adorem a Deus. Porque, na verdade, se forem sinceros, vão dizer que é simplesmente porque elas estão atrapalhando o culto. E veja, quando a gente pensa que uma criança está atrapalhando o culto, irmãos, é porque a gente não está colocando o filho no lugar que ele deveria estar. Veja que loucura, irmãos da humanidade. Os filhos, eles existem, irmãos, um dos motivos principais pelo qual a gente tem filho é para que a igreja ela possa continuar, que a próxima geração de crentes, que Deus ele possa continuar tendo o seu povo aqui na terra. Mas aí a gente diz que eles estão atrapalhando porque eles estão fazendo algum barulho na igreja. Veja, a gente não sabe nem o que a gente está fazendo então no culto, na adoração. A gente está fazendo o que ali? A gente vai morrer e a gente está dizendo que Deus seja glorificado eternamente, mas a gente vai morrer e a gente não está ensinando as próximas gerações a adorarem a Deus. A gente está provocando eles a ira. A gente não está entendendo o lugar que eles devem ter em nossas vidas. A gente não está entendendo nem o lugar que eles devem ter na igreja. Imagina só, irmãos, eu estou falando de igreja. Eu estou falando do povo que deveria amar ter filhos. Estou falando do povo que deveria querer que os seus filhos agradassem, glorificassem e adorassem a Deus. E se nem na igreja a gente não consegue entender que as crianças elas devem, desde o ventre materno, elas estarem aprendendo a adorar a Deus. Como que a gente vai esperar que esse mundo ele dê certo, irmãos? Como é que a gente vai esperar que Deus ele seja glorificado e adorado pelas próximas gerações, se nem na igreja do Senhor isso tem sido feito? Nem na igreja do Senhor tem tido essa consciência de adoração a Deus. Veja, então, a gente provoca a ira dos filhos antes de eles nascerem. E aí, quando eles nascem, a gente os rejeita, mesmo que não fisicamente, mas no nosso coração. A gente provoca a ira dos nossos filhos, não permite que eles adorem a Deus. A gente não dá a eles o lugar que é devido na adoração ao Senhor. E a gente provoca a ira dos filhos, irmãos, quando eu e você, a gente não cumpre o nosso papel na vida deles, de educar, que nós veremos que é a segunda parte do versículo, mas eu vou tratar desde agora. Quando a gente não educa-os do jeito que Deus quer que nós eduquemos eles. Percebam que a gente pode ver vários exemplos claros disso na Bíblia, de pessoas provocando os seus filhos à ira porque não agiram com eles de modo que deveriam ter agido. Nós já lemos um desses casos, um dos piores casos que a gente pode encontrar na Escritura, que é Jacó. Quando a sua filha ela é violentada, Diná, porque ela estava andando em lugares que ela não deveria estar. O pai Jacó não fez absolutamente nada. E então seus filhos, Simeão e Levi, eles foram lá e mataram todos os homens ali da cidade onde o estuprador morava. E aí então, o que é que o pai vai chegar lá e vai querer ser o pai, né? Vai querer tomar o controle da situação, vai querer repreender seus filhos. Meus filhos, que foi isso que vocês fizeram? Agora o pessoal vai querer perseguir a gente. E os filhos olham para o pai e dizem, a gente vai permitir que ele trate a nossa irmã como prostituta? E veja que bagunça, irmãos. Ele, por não ter feito nada, por ter sido um pai omisso, permitiu que sua filha saísse e sua filha ela fosse violentada. O que foi que aconteceu? Ele foi omisso naquele momento e continuou sendo omisso depois. Quando aconteceu o pior com sua filha, ele não fez nada a respeito do assunto. Ao ponto de que os seus filhos se sentiram na necessidade de fazer algo. Ou seja, a omissão dele, a omissão de Jacó, provocou os seus filhos a ira. E depois ele vai punir os seus filhos, depois ele vai reclamar com seus filhos. Mas ele não enxerga que ele mesmo foi o causador daquilo que os seus filhos fizeram de errado. A gente pode ver também um outro exemplo, irmãos, de um pai que provoca os filhos a ira na Bíblia. Talvez esse seja ainda pior do que o caso de Jacó, que é o caso de Eli. Os irmãos abrirem, eu faço questão de que nós abramos esse texto, irmãos, em 1 Samuel, capítulo 2. Vamos primeiro olhar o capítulo 3, irmãos, depois a gente volta. Acredito que foi melhor da gente entender de trás para frente essa história. Capítulo 3, 1 Samuel. Versículo 18 apenas, irmãos. A palavra de Deus diz, então Samuel
lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Irmão, se a gente ler esse versículo aqui, a gente vai olhar e vai pensar que esse homem Eli aqui é uma das pessoas mais crentes que existe na face da terra. Porque é uma pessoa que diz assim: olha, Deus está agindo, é Deus que está fazendo, então Deus vai fazer o melhor, que Deus faça aquilo que lhe agrade. Mas qual é o contexto em que essa afirmação é feita, irmãos? O contexto é o seguinte: Samuel ele está dando uma mensagem do Senhor para Eli, Deus dizendo para Eli que ia castigar os seus filhos e que a sua descendência ia ser exterminada da terra, que o que sobrasse ia ser uma pessoa que ia estar mendigando o próprio pão. E aí a resposta de Eli foi justamente essa: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Sendo que quando Samuel, irmãos, vai relatar a visão que Deus deu, falou com ele, Eli já tinha sido repreendido antes por Deus. Outro profeta, se a gente for olhar a partir do versículo 27, irmãos, do capítulo anterior, capítulo 2, vai dizer que veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Veja, irmãos, ele vai aqui relatar que Eli foi uma das pessoas mais privilegiadas do mundo, faz parte da família daqueles que podiam fazer aquilo que nenhum outro homem poderia fazer, que era adorar a Deus, lá no templo, no santuário, queimando incenso ao Senhor, fazendo os sacrifícios a Deus. Mas aí então no versículo 20, irmãos, veja o que Deus vai falar para esse homem: porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Veja, irmãos, Deus está repreendendo aqui Eli, perguntando por que Eli ama os seus filhos mais do que a Deus. E ele continua dizendo, irmãos, Deus ele continua dizendo e vai falar então que Eli não repreendeu os seus filhos. Deus ele está castigando aqui Eli, está castigando a família de Eli porque Eli não repreendeu os seus filhos. Veja, ele diz no versículo 30, portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Veja que Deus está dizendo que Eli despreza ao Senhor, irmãos. E por que Eli despreza ao Senhor? Veja, se a gente for olhar, voltando de novo, como eu disse, de trás para frente fica melhor da gente entender essa história. A gente voltar, irmãos, a partir do versículo 23 agora, do capítulo 2. Veja, Eli falando com seus filhos. A mulher, a partir do 22, ele diz: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Os filhos dele estavam praticando imoralidade sexual no templo. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Vejam só, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que Deus ele vai falar para Eli assim: você não me honrou. Você não me amou, você amou mais os seus filhos do que a mim. Você não repreendeu os seus filhos. Aí quando a gente vai olhar para a história, ele repreendeu os filhos dele, irmãos. Ele chegou e disse: meus filhos, eu estou ouvindo falar coisa de vocês aí. Ai, 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 viu? O que vocês estão fazendo não é bom. Irmãos, os filhos dele estavam dormindo. Eles eram os sacerdotes, estavam dormindo com as mulheres na congregação, no local onde Deus deveria ser adorado. As pessoas chegavam para oferecer sacrifício, e ele ia lá e metia um garfo lá e arrancava o sacrifício e comia o sacrifício. O que foi que os pais fizeram? Foi que o pai deles fez: ai, 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 meu filho, o que vocês estão fazendo aqui não está certo. E é exatamente isso que a maioria dos pais fazem com os filhos hoje, irmãos. Seus filhos estão vivendo no pecado, seus filhos estão entregues ao pecado, e eles repreendem os seus filhos, repreendem entre aspas, de um modo que o que o filho entende papai não gosta muito que eu faça isso não. Ele não entende, eu estou indo para o inferno,
porque eu estou desonrando o meu pai, porque eu estou desonrando a Deus, e a minha vida não faz sentido nenhum. Por que é que eu vou viver dessa forma, no pecado, se a única coisa que eu vou encontrar é destruição, miséria? O filho não entende isso, porque a forma que o pai adverte a respeito dos pecados que os filhos têm praticado é muito mais branda do que aquilo que os seus pais realmente não querem que os seus filhos façam. Quando uma criança ela quebra um filho, ele faz alguma coisa que dá um prejuízo financeiro ao seu pai, aí o pai e a mãe vão lá brigar, vão lá reclamar, vão dizer: meu filho, você não pode fazer isso. Quando o filho ele não está querendo estudar, aí o pai vai lá e vai reclamar, vai repreender: meu filho, você não vai ser ninguém na vida se você não estudar. Mas quando o filho peca, ele diz: ai, 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 meu filho, não faça isso não, porque Jesus não gosta, viu? Deus não gosta. O Senhor não se agrada disso aí não. Não há amor por Deus. Eles não conseguem ver nos seus pais amor verdadeiro a Deus. E por isso que as palavras são ouvidas de modo que, realmente, meu pai não gosta muito disso não, vou evitar fazer. Mas não é. Deus odeia isso. Eu estou desagradando ao Senhor com o que eu faço. Por causa da forma que os pais advertem seus filhos. E o que é que Deus chama isso? Como é que Deus chama isso? Ele diz: você está honrando seus filhos mais do que a mim. Ou seja, você está provocando a ira dos seus filhos. Você está pegando seus filhos, você está colocando eles num lugar que eles não deveriam estar. Você não coloca ele no devido lugar. Você coloca ele no lugar de Deus. E você está adorando o ídolo. Você não só está provocando a ira do seu filho, como você também está provocando a ira do próprio Deus. Vejam, irmãos, criar filhos é algo sério. Não é vamos ter filhos para que a gente possa encontrar uma satisfação nos filhos. Antigamente, as pessoas queriam ter filhos, muitos casais, muitas famílias, porque você não ter filho era um símbolo de que algo estava faltando para você. Você se sentia menor do que as outras pessoas que tinham filhos. Então, o que é que os casais faziam? Eles tinham um filho ou 2 filhos, porque aí pelo menos a gente vai ser aceito na sociedade, a gente vai poder estar nos locais onde as pessoas que têm filho estão. E se a gente não estiver lá é porque a gente não quer ir, mas não porque a gente não se sente bem lá. Então, as pessoas em muitos momentos tinham filhos porque isso fazia com que elas se sentissem bem. Hoje em dia as pessoas têm filho para colocar foto no Instagram, em rede social. Né? Mas, muito pior, hoje em dia as pessoas não precisam mais disso. Eu me sinto satisfeito em quem eu sou. Por isso que eu não preciso de filho para me realizar. Então eu não quero ter filho porque eu não preciso ter filhos. Eu consigo ser feliz sem ter filhos. A nossa cultura vai mudando e a única coisa que vai sendo evidenciada, que já estava lá no nosso coração, lá atrás, mas que fica mais claro a gente não vive para a glória de Deus. A gente não está preocupado em glorificar a Deus com a nossa vida. O que vai controlar a nossa vida, os nossos desejos, não é Deus, a sua vontade, não é o Evangelho, não é o fato de Deus ter feito um plano eterno, não é o fato do Filho ter vindo aqui ao mundo e sofrido tudo o que sofreu, e ter entregue a vida dele por nós, não é o fato do Espírito Santo habitar em nós, mesmo nós sendo pecadores, não é isso que motiva a nossa vida, nossas escolhas, é simplesmente o que é que eu faço para me sentir feliz, o que é que eu faço para me sentir bem, de onde eu vou extrair prazer agora, e é simplesmente assim que as pessoas estão vivendo, irmãos, e cada vez mais é por isso que a nossa sociedade vai entrar em colapso, é por isso que a gente está a um passo do abismo e da destruição total, porque a Bíblia fala que quem odeia o Senhor, quem peca contra mim, o Senhor Deus fala, violenta a própria alma. A gente está destruindo a nossa vida, a nossa cultura, a nossa sociedade, porque a gente tem buscado desonrar a Deus, porque a gente tem buscado honrar a si mesmo mais do que a Deus. Antigamente as pessoas buscavam honrar os seus filhos mais do que a Deus. Hoje a gente nem quer ter filhos, a gente pode se honrar mais do que a Deus. Mas veja, a palavra de Deus nos diz aqui em Efésios, irmãos, no versículo 4, voltando, capítulo 6, que nós não só devemos não provocar os nossos filhos a ira, ou seja, os mandamentos de Deus não são simplesmente coisas negativas, não é não fazermos algo, ele diz, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele diz que não é simplesmente não provocar o filho a ira, mas é a gente fazer algo também, criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. E de novo, irmãos, eu vou voltar para o começo do versículo que diz: e vós, pais. Ele está falando aqui principalmente para os homens. E sabe como é interessante? Que existe um livro na Bíblia em que um pai está fazendo exatamente isso. Os pais estão fazendo exatamente isso.
criando os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. O livro de Provérbios é um livro que um pai escreveu para ensinar o seu filho, para criar o seu filho na disciplina e na demonstração do Senhor. Sabe o que é o mais interessante de tudo, irmãos, a respeito do livro de Provérbios, de tantas coisas que eu poderia falar agora para vocês, mas aplicando aqui para o nosso texto, que diz: e vós, pais, é porque as palavras da mãe só vão aparecer no último capítulo, irmãos. São 30 capítulos do pai falando para um filho: filho meu, filho meu, filho meu. E apenas no capítulo 31 vai falar: essas são as palavras que rei Lemuel aprendeu com sua mãe. Só no último capítulo que vai falar das palavras que ele aprendeu com a sua mãe. Hoje em dia, é quase que unânime os filhos poderem dizer que a mãe é quem tem aconselhado, quem tem marcado a vida deles. E os pais não estão muito preocupados com isso, porque os pais têm coisas mais importantes para fazer. Porque os pais não colocaram os filhos no lugar que deveriam colocar. Vamos abrir lá, irmãos, em Provérbios, só um exemplo do que é ensinado lá, no capítulo 4 de Provérbios. Eu vou pedir para os irmãos irem folheando a Bíblia. Vai do capítulo 1, quando chegar no 4 a gente lê. No capítulo 1 primeiro, irmãos, o versículo 8. A gente vai ver o pai falando com o filho. Ele diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. No versículo 1 agora do capítulo 2, irmãos, o pai falando para o filho: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. No capítulo 3, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. No capítulo 4, ouvi, filhos, a instrução do pai e estai atento para conhecerdes o entendimento. Veja o que esse pai vai ensinar para esse filho, irmãos. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Veja, irmãos, o que o pai está ensinando aqui para o filho. Primeiro ele está ensinando o que ele aprendeu com o pai dele. Ele aprendeu com o pai dele. E o que ele está ensinando é: meu filho, escute tudo o que eu estou dizendo para você. Escute tudo o que eu estou lhe ensinando. Não se afaste por nada dessas palavras que eu estou dizendo para você. Eu pergunto para vocês, irmãos, será que nós pais a gente tem condição de dizer isso para os nossos filhos? Que tudo que eles ouvirem da nossa boca, todo o ensino que nós estamos ensinando para ele é o ensino do próprio Deus. Eles podem seguir tranquilamente. Segue com confiança isso que eu estou dizendo, porque o que eu estou falando é o que o próprio Deus quer que você saiba. E veja, isso vai continuar, irmãos. Todos os capítulos aí, o capítulo 5 vai começar também: filho meu. O capítulo 6, filho meu. O capítulo 7, filho meu. Os 7 primeiros capítulos são ensinos diretos de um pai para um filho. E você vê a forma que ele está ensinando, você consegue acompanhar aqui a leitura, aqui o que ele está dizendo para o seu filho, a forma que ele está falando. Você consegue ver a ênfase, o desejo, você consegue ver que não são apenas palavras sendo ditas, mas é o que o pai realmente entende no seu coração. É aquilo que ele tem como um tesouro e ele está passando um tesouro para o seu filho. Qual é esse tesouro? É o evangelho, irmãos. Veja, se a gente continuar lendo, ele vai dizer, versículo 7, o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento, estima-a e ela te exaltará, se abraçares ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ele diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Veja o que ele fala agora no versículo 11, irmãos. Eu encerro aqui a leitura do Provérbios. Ele diz no versículo 11: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Veja, irmãos, um pai poder dizer isso para o filho: meu filho, isso que eu estou dizendo para você, eu só estou dizendo para lembrar aquilo que eu já lhe ensinei, porque eu já ensinei para você as veredas da retidão, e eu fiz você andar por elas. Veja, não foi um ensino teórico apenas, falando sobre conhecimento, mas na prática, dia após dia. E como é que se faz isso, irmãos? Do jeito que Deuteronômio lá já está dizendo, capítulo 6, quando entrar, quando sair, quando levantar, quando deitar, ao sentar.
Você vai botar na porta da sua casa, você vai fazer tudo que você puder fazer para que os seus filhos estejam aprendendo com você a amar o Senhor. Qual é o ensino que tem que ser passado para o filho? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele diz, estas palavras que estão no teu coração, você vai inculcar para o seu filho. Sabe o que é triste, irmãos? É que a gente passa pouco tempo com os nossos filhos, mas se a gente passasse mais tempo, talvez não resolvesse o problema. Sabe por quê? Porque o que a gente vai ensinar para eles é aquilo que está no nosso coração. Um professor, ele não ensina aquilo que ele está dizendo, irmãos. Um professor, ele ensina ele mesmo às outras pessoas. Veja isso que o apóstolo Paulo ensina para a gente. Ele diz bem assim, olha, sede meu imitador como eu sou de Cristo. Ele diz que os presbíteros devem ser marido de uma só mulher, criar bem os filhos. Depois ele vai dizer que ensina bem. Ele tem que saber ensinar também. Mas o principal, o mais importante, é ele estar amando a sua família. Ele está cuidando dos seus filhos. Veja, porque a gente se ensina, não tem como ensinar para a igreja algo que não é você. Então, quando a gente ensina, irmãos, a gente está ensinando, em última análise, as pessoas a serem como nós. Quando a gente está ensinando nossos filhos, a gente está ensinando para eles não apenas o conhecimento, não apenas o entendimento, mas tem que ser o caminho que nós caminhamos junto com eles. É claro que o nosso desejo é que nossos filhos nos superem, a nossa expectativa é essa, mas a gente não pode andar por um caminho e querer que nossos filhos andem por outro. Veja a sabedoria que ele está dizendo aqui, que eles devem buscar e adquirir mais do que tudo, devem pegar tudo que eles possuem para adquirir essa sabedoria, é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios que Jesus, ele é a sabedoria de Deus, sabedoria que é tão desejável assim. Irmãos, ela não é um conhecimento, não é algo, ela é alguém, ela é uma pessoa. Então a gente poderia falar tantas coisas, irmãos, sobre criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, mas basicamente é a gente ensinar o Evangelho de todas as formas possíveis. A gente entender o Evangelho, ele está internalizado em nossos corações, irmãos, de modo que isso se reflete em tudo que nós fazemos e, consequentemente, em tudo que nós ensinamos. Nossos filhos, eles vão poder ver e nós, quando a gente falar uma frase, eles vão entender porque eles estão olhando para a gente e já viram isso na nossa vida. Mas a gente muitas vezes quer ensinar para o filho algo que a gente não quer para nós. A gente diz para o filho, estude, mas eles olham para a gente e não vê uma pessoa que gosta de estudar. A gente diz, meu filho, faça tal coisa, eles olham para a gente e não vê uma pessoa que gosta de fazer tal coisa. Meu filho, lê a Bíblia, ele não vê a gente lendo a Bíblia. Meu filho, você tem que orar mais, ele não vê a gente orando. Como é que a gente vai querer, irmãos, que a gente quer salvar as próximas gerações, a gente está tão preocupado, né, os cristãos por aí falando a respeito de como o mundo está, mas o que é que a gente está fazendo para contribuir? Sabe o que é que a gente pode fazer, irmãos, para melhorar esse mundo? Sermos santos, sermos cristãos verdadeiros e termos filhos, para que quando nós formos, eles continuarem a lutar essa batalha. Porque ter filho nada mais é, irmãos, do que você estar montando um exército para Deus ou para Satanás. Veja que é exatamente isso que é falado no Salmo 127. Ele diz que os filhos são como flecha na mão de um guerreiro. É a forma que nós iremos lutar, irmãos, contra esse mundo, é tendo filhos. Ou, se nós não criarmos eles para Deus, a gente vai estar fortalecendo o exército do inimigo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. O que nós precisamos é que o Evangelho transforme a nossa vida, a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, e a gente então vai poder viver em conformidade com o Evangelho. E, consequentemente, vai ser natural a gente conseguir transmitir isso para os nossos filhos. Que Deus nos abençoe.